O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos, nós estamos aqui de volta com o programa do Lar do Inácio, hoje numa edição especial no formato de podcast, uma entrevista que eu tenho certeza vocês vão ficar apaixonados. Uma entrevista que nos fala de educação dos filhos nos tempos modernos, agora que nós estamos vivendo aqueles momentos de grandes transformações na humanidade, como educar os nossos filhos e, é claro, uma série de perguntas que eu vou fazer particularmente para uma educadora. Então, olha só que eu vou estar aqui passeando por um campo que eu tenho certeza vai ser de muito esclarecimento para todos nós. Mas antes, eu tenho para vocês uma mensagem que eu tenho certeza que essa mensagem é para você que está passando uma verdadeira tempestade na sua vida. E quando eu falo tempestade, não é você estar num barco, como o tema da mensagem de hoje, atravessando e caindo sobre uma tempestade sobre você. Não. A tempestade são aqueles momentos difíceis que nós passamos na vida. São aqueles momentos que você, às vezes, fica sem chão, sem saber o que fazer. São aquelas provações dificílimas. E na mensagem de hoje, o evangelista ele vai nos ensinar a agir diante de uma tempestade em nossa vida, diante desses momentos difíceis. Primeira coisa que ele vai nos ensinar, o evangelista nos conta de que Jesus havia acabado de fazer aquela sua pregação, ter curado as pessoas, o dia inteiro fazendo a imposição de mãos, e no final do dia ele ficou cansado. Então ele falou para os discípulos, olha, vamos pegar o barco e irmos para outra margem, porque ele queria, sim, também fazer a sua cruzada evangelística em outras paragens, em outros lugares. Mas já era o cair da noite. Os discípulos, então, entraram nos seus barcos, era mais de um barquinho, e Jesus entrou num deles e deitou na popa, na parte de trás da embarcação. E como ele estava cansado, porque quando se despende muita energia na imposição de mãos, no passe, na cura, na pregação em si, ele estava cansado e tirou ali um bom cochilo. Eis que sobreveio então uma grande tempestade. O texto bíblico nos fala que eram ventos muito fortes, que ondas cobriam a embarcação. Então repara, na nossa vida a tempestade vem, como nesse caso, vem de repente. Você às vezes não está esperando. Basta um memorando dizendo que você foi mandado embora do emprego. Basta, às vezes, um telefonema dizendo que alguém que você gosta faleceu. Basta um exame médico para dizer que você tem uma doença grave. Isso tudo são tempestades que ocorrem na nossa vida. Não importa se você é católico, evangélico, espírita, budista, até ateu, porque as tempestades vêm para todos nós e nos pegam de repente, de surpresa. E diz ali que naquele momento os ventos eram tão fortes que faziam o barco virar e se enchiam de água. E nesse momento os discípulos começaram a tirar a água, de repente com alguma caneca, algum baldezinho que tinha naquela embarcação, para não afundarem. E é isso que nós temos que fazer diante de uma tempestade na nossa vida. Nós temos que tirar o sobrepeso da nossa embarcação. E qual é esse sobrepeso? É a mágoa, é o rancor, é a raiva de alguém que te machucou, que te feriu, são os pensamentos negativos de nossa mente, porque isso tudo cria um peso excessivo que nos faz sucumbir, desistir, ficar desmotivados ou entrar em depressão. Diante de uma tempestade, você tem que estar leve para enfrentar esse problema, essa tempestade. Mas o texto também nos revela, e o evangelista estava ali dentro daquele barco, de que os discípulos continuaram remando ao longo de várias horas. Eles poderiam ter desistido e deixar a embarcação voltar, no sentido da correnteza.
Porém, eles não desistiram, porque eles obedeceram a Jesus. Então, em tudo que nós fizermos na nossa vida, nós temos que seguir as leis de Deus, o que Jesus nos ensinou, as leis que Jesus passou para todos nós, como o amar os nossos irmãos. Mas quando veio a tempestade, eles ficaram apavorados, e devia ser uma coisa muito forte, porque os discípulos, em sua maioria, eram pescadores. Então eles decidiram acordar Jesus do barco, para que ele fizesse alguma coisa. Quando vier uma tempestade na sua vida, a primeira coisa que você deve fazer, acordar Jesus do barco da sua vida. Chamar por ele, clamar por ele, conversar com ele. Mas para que você o acorde, é necessário que ele já esteja na tua embarcação. É necessário que ele esteja junto com você ao longo de todos os dias da sua vida. Ele seja presente na sua casa, no seu trabalho, a sua vida espiritual, dedicar algumas horas ao trabalho espiritual. E eu convido vocês a vir ao Lar do Inácio, venha uma hora, uma vez por semana, nas quintas-feiras, ter essa intimidade com o nosso Mestre Jesus. E aí, acordando Jesus, o que o nosso Mestre faz? Ele acalma o vento e os mares. E diz o texto que o levou a grande bonança. Ou seja, dali foi calmaria, foi tudo tranquilo, o mar se acalmou. Porque é isso que o nosso Mestre quer fazer na minha, na sua vida também. Acorde Jesus, ponha ele no seu barco e você vai ver que o milagre irá acontecer e a paz voltará na sua vida. Bom, ficou aqui essa mensagem. Nós vamos agora para os nossos patrocinadores e já essa entrevista impactante que vai te esclarecer muito de como educar os nossos filhos nesses períodos de transição planetária. Assista comigo. Cia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Petrópolis respira história, mas o futuro do seu negócio acontece aqui. No coração da Rua Teresa, o Centro Empresarial Dias une tradição e modernidade. Uma infraestrutura completa, pensada para quem não tem tempo a perder. Escritórios prontos para receber advogados, contadores, agências e profissionais de saúde. E o grande diferencial, um polo audiovisual de ponta, onde a criatividade ganha forma. Mais que um endereço, um ecossistema de networking e parcerias estratégicas. Conforto para você e para o seu cliente, com estacionamento próprio e segurança 24 horas. O lugar onde o business de Petrópolis acontece. Traga sua empresa para o Centro Empresarial Dias. Venha nos visitar hoje mesmo. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Bom, estamos de volta e agora vou apresentar a vocês a nossa educadora
doutora Josiane, ela é diretora de colégio e ela tem uma larga experiência com educação que vai nos instruir de como educar as nossas crianças nesse período de transição planetária. Olha, presta atenção. Seja bem-vinda, Josiane. Obrigada, Eduardo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Não, que olha, esse tema é muito importante. Estava conversando aqui com ela nos bastidores da importância da educação. Não existe você ter um médico, um cientista, um advogado, um engenheiro, se não tiver a base, a raiz de tudo, né? Exatamente. Que é a educação. Antes de pensarmos em qualquer coisa, a educação tem que estar na frente. É através dela que nós vamos conseguir bons vereadores, é através dela que vamos conseguir bons prefeitos, bons governadores, bons presidentes. Tudo isso passa pela educação. Forma todas as profissões. Todas as profissões. Então, para vocês que nos assistem, vocês às vezes que estão aí antenados no nosso programa, pensem bem nisso, em investir na educação dos seus filhos. Mas vamos entrar no nosso tema aqui? Vamos lá. Vamos lá. Olha, qual é a missão? Essa é importante, preste atenção você que está nos assistindo. Jô, qual é a importância, a missão espiritual dos pais nesse momento de transição planetária? Então, eu entendo que a missão dos pais é sempre, né, não é só nesse momento de transição planetária, mas ela é sempre um dom que a gente recebe. A gente fica pensando, nossa, por que meu filho é meu filho, né? Mas isso tudo já existe, um plano reencarnatório quando a gente retorna aqui para a Terra em algum momento, onde está descrito quem vai ser mãe de quem, pai de quem, filho de quem, mas isso aí já é assunto para um outro podcast, se for o caso. Mas quando a gente recebe essa missão, a gente precisa entender que ali tem algo que a gente pode construir praticamente do zero. Por que praticamente do zero? Porque quando a gente recebe os nossos filhos, são um presente na nossa vida, eles já vêm com alguma coisinha lá de uma outra encarnação. Mas tem memória? Não, não tem memória, né? A gente estava até comentando que não é uma folha totalmente em branco. Eles já trazem alguma coisa, aquela coisa que às vezes você lembra assim, nossa, parece que eu já passei por isso, alguma coisa nesse sentido. Os nossos filhos também. E com isso eles já vêm com alguns traços de personalidade, já vêm com algumas coisas que estão para a gente realmente como uma missão, até para a gente poder resgatar. Então a gente precisa resgatar algumas coisas com os nossos filhos. Muitas das vezes os nossos filhos precisam resgatar conosco por conta de alguns acordos que nós fizemos no momento de estar aqui. E a nossa missão espiritual é estar cuidando não só da educação, no que tange ao quesito conhecimento, mas principalmente a missão dos pais é no que tange ao quesito realmente formação de um ser humano. Pois é, isso é muito importante porque na formação os pais em si, eles têm um comprometimento com essas alminhas que estão vindo aqui para a Terra. Então eles têm, claro, algum compromisso que fomos aceitando lá em cima, de não só dar uma boa educação, né? Exatamente. Como também preparar essas crianças que serão adultos, né, para que eles tenham uma boa moral, bom conhecimento, exatamente, né, boas condutas, porque a educação, às vezes a gente fica só no aprender a ler e escrever, mas não é. Não é só conhecimento, vai muito além do conhecimento. Vai muito além. Então você que é pai, você que é mãe, você não sabe o tamanho do compromisso, eu digo, a nível espiritual. Sim. Né? Principalmente na formação, né? Enquanto cidadão, enquanto um ser que vai pensar, que vai agir, e lá na frente, né, da forma que lhe bem convier, como diz o livre-arbítrio, porém, para que ele possa fazer um uso correto, que é o que a gente espera, não tem ser humano perfeito, né? Mas a gente espera que seja o melhor possível. Para isso, primeiro de tudo, a gente precisa dar essa formação para eles. Mas eu acredito muito, Eduardo, que essa formação vem principalmente do nosso exemplo, porque é muito mais fácil a gente educar os nossos filhos pelo nosso exemplo. Sim. Muito mais fácil do que pelas palavras, porque não adianta você falar determinadas coisas
como uma lição de moral, como uma bronca, como determinada orientação que você dê para o seu filho, para sua filha, mas se na verdade o que ele tem de exemplo, de atitude dentro de casa é totalmente diferente. Né? Eu vou aqui comentar um exemplo que eu vejo muito na área da educação. Tem uma mãe lá gritando, não grita, para de gritar, só que a mãe está gritando com a criança. Então, qual é o exemplo? Então, assim, tem exemplo, tem algumas coisas que a gente às vezes precisa, né? Não tem mãe perfeita, não tem pai perfeito. Por mais que a gente erre, a gente sempre acredita que a gente erra tentando acertar, mas a gente precisa ter a noção de que a gente tem esse compromisso quando a gente assumiu ser pai e mãe dos nossos filhos. E sabemos que todos eles vêm com uma grande bagagem espiritual. Então, eles também vêm com um endividamento, vamos dizer assim, que eles vieram para cumprir uma missão aqui. Assim como nós. Assim como nós. Então, eles também caíram na nossa família, vamos dizer assim, no nosso círculo, por algum motivo. Né? Então, nós temos um compromisso com eles, mas eles também têm algo conosco, e se nós abraçamos aquelas crianças, muitos casos são de crianças excepcionais, né? São crianças que elas vieram com uma bagagem kármica também, mas que o pai e a mãe, na espiritualidade, abraçou aquela missão, né? De dar o melhor para aquele espírito, para aquele serzinho que está ali, dentro daquela missão difícil que aquela criança está passando. Eu acho que não só a questão dos excepcionais, não, com que todos, tem, né, com todos, mas eu acho que com todas as crianças, a gente tem sempre isso. Aí aquela coisa que a gente fala assim, meu Deus, por que meu filho é tão impossível? Isso. Por que é isso? Por que é aquilo? E quantos pais, quantas mães já questionaram, eu não aguento mais essa criança, né? Às vezes a criança que está mandando em casa mais do que o pai ou a mãe, mas isso também é um desafio já combinado lá antes da gente estar chegando aqui na Terra. Isso já foi combinado, porque muitas vezes nós mesmos temos que nos despir de algumas coisas que nós não aprendemos corretamente, que nós fizemos de forma errada, às vezes em outra vida, nessa vida, e para isso a gente precisa estar conhecendo, entendendo. E assim, uma coisa que eu acho que é muito importante nesse processo de educação, de evangelização de uma criança, de você levar a criança numa doutrina que leve a Jesus, né? Seja ela a doutrina espírita, seja ela outra que seja da sua escolha, mas a gente tem que estar levando num caminho do bem, no caminho de algo correto. E quando a gente faz isso, a gente precisa também estar correto, né? Perfeito, como eu disse, ninguém vai ser, mas a gente precisa entender que a gente tem ali um papel fundamental de exemplo no dia a dia. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Então, às vezes, como foi a mensagem inicial aqui do Eduardo, de a tempestade chega, então, às vezes, a tempestade, o caos está instalado na tua casa, né? E aí você fala assim, socorro, eu não dou conta dessa criança, desse filho que eu tenho, só que aquele filho ali é um presente seu. E você precisa, sim, dar conta. E várias vezes a gente aprende muito mais com os nossos filhos do que a gente imagina. Várias vezes a gente precisa muito mais deles do que eles da gente, por mais que a gente ache que a gente é o dono de tudo isso. E a gente precisa também ter atenção para não ser de uma forma autoritária, porque o autoritarismo não resolve nada, o autoritarismo não vai levar a nada. O mais importante nesse processo todo, pelo meu entendimento, é a escuta. A gente tem uma escuta realmente ativa. Não é uma escuta onde você está vendo a criança fazer alguma coisa ali, tá bom, e você está aqui mexendo no celular. Não é esse tipo de escuta. É uma escuta onde você realmente, Eduardo, vai estar escutando a criança, no anseio dela, na opinião dela. E a gente tem que estar preparado para essa escuta, porque às vezes o que a gente ouvir não é bom para a gente também. Também é. E às vezes as crianças agem de uma certa forma porque os pais não dão atenção. A maioria das vezes. Mas os pais não dão atenção, elas estão chamando atenção. O pai só quer saber, às vezes, de ver o jogo de futebol, só quer saber de ficar no celular, e não dão atenção, não brincam mais com as crianças. Então, elas ficam carentes desse lado, a gente tem que saber disso. Aí, até por um assunto que você entrou, uma criança é uma folha em branco, e nós vamos ali escrever, né, moldar essa criança. Eu acho até importante, né, que a criança, como você falou, tem que ter uma educação religiosa. Tá? Você, dentro do seu planejamento com seu filho, sua filha, você tem que ter uma educação religiosa independente do colégio que ela esteja. Porque
você vai criar raízes fortes. Não é isso? Exatamente. Então você vai criar, ali dentro vai ter raízes morais, né, de obediência ao pai e à mãe, uma série de fatores. Então é importante que você coloque seu filho num curso de evangelização, ou até na igreja que você pertence, às vezes tem aquele curso para crianças. Né? Então isso é muito importante na igreja, no seu centro espírita, né, no seu templo evangélico. Enfim, é importante você colocar a criança também em escolas de evangelização. Mas o que você pode nos dizer mais sobre essa criança ser uma folha em branco? Então, eu vou te dizer, Eduardo, que, como né, a gente já citou aqui, a gente vem com alguma memória, nem que seja lá muito guardadinha, de alguma coisa que a gente precisa estar vivendo aqui. Mas a gente não sabe qual foi o plano reencarnatório. Mas as crianças não são uma folha totalmente em branco por conta disso. Mas, por outro lado, estudos dizem que a criança, a maior parte do desenvolvimento da personalidade da criança se dá até os 5 anos de idade. Então, se o teu filho está menor do que essa idade, é a hora de você moldar com amor, com carinho, com escuta e principalmente algo que hoje em dia está assim, quase em extinção, tua presença, né? Muita gente costuma compensar a presença com presente. Presente não é a mesma coisa. Pode ser o presente mais caro do mundo que ele não vai resolver a falta que teu filho está sentindo. Quantas vezes, que nem o Eduardo colocou aqui, a criança começa a fazer uma besteira porque ela está querendo chamar a atenção, e se você parar para observar na tua rotina, no caos que às vezes se instaura na sua casa, é naquele momento que a criança faz a besteira, o único, que nem que seja para você pegar e dar uma bronca, você para e olha no olho do seu filho. Então, assim, a gente vê muito isso por experiência. Como o Eduardo colocou, eu estou há 35 anos hoje na educação. Não é porque eu estou velha não, Eduardo, é porque eu comecei novinha. Não. Até uma coisa que você falou interessante. Hoje, às vezes, é mais confortável o pai delegar ao colégio, sim, a educação, do que ele dá em casa. Muito mais simples. Não é? Só que a gente não consegue fazer o papel completo não é o da papel, família. Né? A escola tem um papel, mas a família tem a outra. A gente complementa. A gente tem que caminhar juntos, né? Falarmos uma mesma linguagem, termos as mesmas atitudes, para que a criança compreenda. E eu sempre brinco até com as famílias, né, que atendo, às vezes a família está desesperada e tudo mais, e você fala para a criança assim: eu vou te matar se você não fizer isso. Você vai matar seu filho? Não vai. Então não promete para o seu filho um castigo no nível que, obviamente, né, esperamos que você não faça. Então a gente precisa realmente ter medidas, nem que sejam de educação, coercitivas, dentro do que é possível para a criança naquela faixa etária. E como eu estava dizendo, até 5 anos é a época mais fácil que a gente tem de coordenar esse processo. Meu Deus, e agora? Meu filho já tem mais de 5 anos. É para sempre. Para sempre será seu filho e sua missão. Então, dentro da faixa etária da criança, você vai... Eu costumo brincar, às vezes, até com a minha filha, Eduardo, que de vez em quando a gente aperta um parafusinho, ajusta umas coisinhas, porque você tem que estar sempre conversando e sempre orientando, porque a cada fase que teu filho vai viver, você já viveu essa fase e talvez você tenha tido uma excelente educação vinda da sua família e talvez não. Mas não é porque você teve ou não teve que você tem que repetir a mesma coisa exatamente. Você pode dar dentro do que você acredita. Buscar orientação e estar sempre fazendo o melhor para o seu filho. Perfeito. Eu vou passar para outra pergunta, agora vocês vão ficar curiosos, né? Como funciona a evangelização de um filho? Olha, essa aí é para você que é pai novo também, né? Mas antes de responder, vamos dar uma olhadinha como foi a nossa última filantropia? Assista comigo. Então, meus irmãos, agora é o nosso momento de prestação de contas do Lar do Inácio com você que nos assiste. Todos os meses nós temos nosso trabalho assistencial, e esse trabalho assistencial é o que move o coração de todos nós no lar. É o momento que nós distribuímos a sopinha da caridade, sopinha de Santo Inácio, a preparação da sopa,
né? É feito com muito carinho, muito amor pela nossa equipe que está presente, que são os voluntários, né? São aqueles obreiros da caridade que nós trabalhamos juntos, porque é todo um processo, né, de alegria. Trabalhamos, preparar a sopa, cortar os alimentos, esquentar a sopinha, distribuir o pãozinho. E é claro, dentro desse processo todo, a gente trabalha numa imensa alegria, porque é um momento da caridade pura, né? Que a caridade é aquele dom que as pessoas têm dentro de si, querendo se doar ao próximo. E vemos as nossas famílias assistidas, que nós também doamos, além disso, doamos roupas, né, que são preparadas, a gente recebe as roupas, a gente separa, a gente lava as roupas, né, damos um kit de roupas, as pessoas até escolhem as roupas que cabem nela, veem qual é o melhor, que estão precisando muito de agasalhos. Então, tudo isso, agora vem a campanha dos cobertores, né? Também distribuímos brinquedos, que temos muitas crianças, e as crianças gostam de ir lá para o lar, tomar a sopinha, e também damos presentes que nós podemos, presentes novos, que são bolas, bonecas, isso todos os meses, né? São cerca de aproximadamente 100 cestas básicas, que hoje em dia, se vocês forem observar o valor de uma cesta básica, pesa muito no orçamento. E nós fazemos isso contando com cada quilinho de alimento que vocês possam nos ofertar. Porque dando para nós vamos distribuir, é realizar o milagre da multiplicação, que é transformar esses alimentos em nossas cestas básicas, que vão nutrir várias famílias e várias crianças. E temos também nossos voluntários na área médica, que fazem um atendimento, né, dentro da possibilidade dos nossos médicos. Eles vão lá, fazem um atendimento, o primeiro atendimento às pessoas, ofere pressão, entre outras coisas. Isso tudo faz parte desse pacote que é a filantropia do Lar Dom Inácio. A todos vocês, nosso muito obrigado. E vamos então logo, rapidinho, para a próxima pergunta. Josiane, como funciona a evangelização de um filho? Então, eu acho que a evangelização, Eduardo, ela vem em todo o nosso trabalho enquanto pai e mãe no dia a dia, desde que o nosso filho nasce. Desde, como eu já falei, do nosso exemplo, até pequenas ações, né? Eduardo acabou de comentar sobre a filantropia. Será que você ensina o seu filho a doar um brinquedo que ele já não usa mais? Será que você ensina o seu filho a doar algo bom para outra pessoa? O que você ensina? Ou você é aquele tipo de pessoa que de repente fala com o seu filho para doar aquele que está quebrado, porque aquele a gente já não quer mais? Então a gente precisa pensar desde o momento da caridade, desde o momento da educação dentro do lar, até mesmo o que ele vai levar do nosso lar para fora. Independente do seu credo, independente da sua crença, a gente precisa sim levar o nosso filho para o caminho correto, de preferência rumo a Jesus. E isso aí, Josiane, tem uma coisa que é interessante, porque às vezes as pessoas procuram, chega muita coisa para nós, chega brinquedo quebrado, boneca sem perna. Então, assim, não é você fazendo uma limpeza na minha casa, sobrou, eu dou. A gente tem que doar o que poderia ser útil até para gente. O verdadeiro desprendimento, o verdadeiro ato de amor, é você dar algo que, assim, você vai dizer, não, porra, vai me fazer falta, ou assim, é valioso para mim, é bacana, eu já usei, eu posso doar para alguém, mas é o que tenha lá o seu valor, né? Então, assim, não é... Porque muitas pessoas chegam, às vezes, com um saco de coisas lá no lar e que não dá para usar nada, né? Você vai dar, né, boneca sem cabelo, bola furada e tal. Você fez uma limpeza e não tem onde dar, vou dar ali para caridade. Talvez o que virasse um lixo acha que é o que vai para caridade. E isso aí não é uma evangelização, né, Eduardo? A evangelização é você ensinar ao teu filho realmente o caminho do bem. O que você pode trabalhar, se a gente pegar pelo foco da caridade. Mas tem tantos focos que a gente pode pegar. Então, se a pessoa, por exemplo, acha que simplesmente sentar e ler a Bíblia é importante, extremamente importante no processo de evangelização. Mas não é só você ler a Bíblia, fechar a Bíblia e sair dali e começar a bater no seu filho,
a espancar, a gritar com seu marido, com a sua esposa e fazer ações erradas com pessoas ao seu entorno, não adiantou nada você ler a Bíblia. Então, acho que a evangelização está em todas as nossas ações. Na hora da caridade, na hora de você fazer a leitura da palavra de Deus, na hora de você trabalhar, na hora de você ir para a escola e ensinar seu filho a respeitar o coleguinha, que tem algum tipo de diferença dele. Então, assim, acho que a cor da pele, tudo isso está dentro da evangelização, pelo meu ver. E tudo isso passa pela educação dos pais, né? Porque às vezes as pessoas empurram tudo para a escola. Não, para a escola. Não. É sua responsabilidade, né? É nossa missão enquanto pai e mãe, né? É a nossa missão. Nós não viemos aqui por acaso. E todos que são pais e são mães têm esse compromisso. Olha como é que é importante. Bom, aí a gente cai naquele momento, porque por que educar o filho às vezes é tão difícil? Com tanto mau exemplo fora, né? Você vê novelas, os filhos batem nos pais, fazem não sei o quê. O mau exemplo está exposto, né? Aí a gente precisa ter o bom exemplo dentro de casa. Mas eu acho que nos dias atuais isso está ainda mais difícil, Eduardo, porque fica muito complicado com a rede social. Estão na mão, literalmente, estão na palma da mão do seu filho, numa forma deliberada, desordenada, onde a gente sabe que isso aí está trabalhando a dopamina do teu filho, está fazendo o prazer imediato dele. O que a gente está criando quando a gente deixa um celular na mão do nosso filho? O dia inteiro. O dia inteiro, deliberadamente, olhando o que bem entender. Olha, eu já peguei cada caso de ações de criança na escola, Eduardo, onde as crianças faziam coisas, e aí quando a gente vai buscar conversar com a família e tudo mais, aquilo aconteceu por causa de um vídeo que assistiu na internet. Olha, só perigo, hein? E aí você não sabe o que teu filho está assistindo. Exatamente. Não, tá só na... Não vou dar aqui propaganda de nenhum, mas está só no canalzinho lá de vídeo que eu sei que não tem nada demais. Mas quando roda aquela tela ali que vai para o próximo, o que está no próximo vídeo? Você teve tempo de olhar? Não teve. Então, assim, é muito complicado. A gente não está aqui falando que criança não tem que acessar a tecnologia. A gente está num mundo extremamente tecnológico. Eles precisam, sim, aprender com a nossa orientação e com um tempo de tela que não seja tão extensivo. Já existem hoje em dia estudos que dizem a respeito desse tempo de tela excessivo está gerando nas nossas crianças vários problemas de saúde, muitos de ordem mental, inclusive. Já existem estudos a esse respeito. Então, a gente tem, sim, essa missão de estar olhando o nosso filho. E eu acho também que está mais difícil porque, hoje em dia, a gente vem de gerações anteriores, Eduardo, onde era de uma forma diferente. Quando chegava na casa do avô, na casa do avó, precisava cumprimentar o avô, precisava cumprimentar a avó. E hoje em dia tem muita mãe, muito pai que fala assim, ele não quer cumprimentar, deixa. Não, isso é totalmente mal educado. Exatamente. Mal educado. Então, assim, literalmente mal educado. Aí depois, quando chega lá na idade da adolescência, que costuma ser mais crítica, fala assim, meu filho nem fala comigo. Mas lá atrás você ensinou o quê? O teu filho não precisa nem cumprimentar o avô, não precisa cumprimentar a avó, então tá tudo certo. Não, e ainda tem o problema que é o seguinte, as crianças hoje em dia, os jovens, às vezes eles ficam tão voltados às telinhas que não saem do quarto. Né? Aí não tem aquela refeição junto com os pais não conversam mais, na adolescência, então... O momento sagrado, né? De estar na mesa, dividindo, compartilhando o que aconteceu com cada um. É um momento de interagir a família, e isso vai se perdendo. Aí você perde o quê? Você perde a sua ligação, a família. Né? Então, é necessário que os pais imponham também o limite. A tecnologia é importantíssima, porque nós estamos vivendo uma geração de crianças que é a criança índigo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que são crianças que elas estão vivendo, elas já vêm com uma bagagem grande, vêm para dar esse suporte, esse upgrade espiritual no planeta Terra, mas para que elas cumpram bem a missão delas, nós temos que cumprir bem a nossa enquanto pais. Exatamente. Né? Exatamente. Então, nós é que vamos, né, começar a asfaltar isso que nós chamamos das crianças índigo, né? E sabe o que acontece interessante? Até muitas crianças que a gente vê hoje, tem muitos casos de jovens que estão com depressão, ansiedade. Mas no meu tempo, não escutava nem falar nisso. Não tinha isso. Não tinha. No nosso tempo. No nosso tempo, as crianças brincavam, interagiam com outras,
não tinha tempo daquelas informações. E a hora de comer era a hora de comer, junto com a família, a hora de brincar era a hora de brincar. Hoje em dia está tudo misturado, né? Você está ali na mesa, ninguém fala com ninguém, está todo mundo no seu celular, e a família se perdeu, e com isso perdeu a criança, porque a criança que está sendo formada hoje em dia, muitas delas, né, estão sendo formadas de uma forma, o que elas vão dar de exemplo para os filhos se elas não estão vivendo a família? O que é a família para elas? Muitas das vezes a família é uma mãe que nem aparece direito em casa, é criada por alguém, fica a maior parte do tempo numa escola. Eu sei que a gente precisa trabalhar, eu também preciso trabalhar, sempre precisei. Então, assim, não é a gente querer ter uma hipocrisia e falar que isso não existe. Existe, a gente precisa trabalhar. A criança pode olhar um celular, mas a gente precisa supervisionar todo esse processo para que a gente possa estar criando o que vai ser a próxima geração, o que vão ser os filhos dos nossos filhos. Eu tenho memória, assim como você também tem, Eduardo, da nossa infância, onde a gente brincava, né, uma brincadeira sadia com terra, na rua, com uma pedrinha, né? Bolinha de gude, inventava boneca, um carrinho com uma caixa qualquer. E a mente da criança ia se lapidando ali. E hoje em dia o presente tem que ser de marcas rebuscadas, porque você está trocando tua presença pelo presente caro. Assim, não é querer ser saudosista, mas assim, tudo isso vem base de quê? De uma boa educação. Exatamente. Inclusive, eu estava falando daqui a pouco que as crianças hoje têm problemas de angústia, de depressão, ansiedade, que às vezes até existe uma pressão dentro delas, né? Cada família tem as suas características. Né? Nós recebemos muitas crianças no Lar do Inácio, né? Que vão lá para receber um passe, uma troca de energia, para elas ficarem mais calmas, saírem desse... É claro que em casos críticos é necessário procurar um psicólogo, um psiquiatra, mas a parte espiritual também atua, né? Eu vou pedir a produção aqui para passar um slide das nossas salas de atendimento, em que nós tratamos as crianças com os passos magnéticos, com a imposição de mãos. São salas que são feitas para que aquelas crianças se sintam bem ali, né? Um ambiente tranquilo, um ambiente sem barulho. Nós temos a sala de reiki. Todas essas formas de tratamento, porque você tem que tratar a criança não só o físico, mas tratar também na parte espiritual. Sim. Porque essas crianças, às vezes, elas também vêm com, às vezes, algum problema espiritual, ou elas passam por algum problema espiritual dentro de casa, às vezes pais que têm vício da bebida, têm vício das drogas, isso tudo atinge as crianças, né? Precisam também receber uma orientação, precisam receber uma ajuda espiritual nesse sentido. E são extremamente acolhidas e gostam muito, né? Gostam, eu digo, na nossa sala de atendimento, né, como essa que vocês estão vendo, né, nós tratamos as crianças como os pais das crianças, né, com muito carinho, com muito amor. Não existe nada que vá assustar as crianças nem os pais, porque é um tratamento feito à base do amor, do silêncio, da imposição de mãos, né, que tem ótimos resultados a todos aqueles que lá vão no lar. Mas, para a gente fazer um pouquinho mais, o que você entende como criança índigo e educação hoje em dia? Então, o que eu entendo, Eduardo, é que assim, as crianças índigo estão vindo aí no meio dessa transição planetária que a gente está vivendo e com uma experiência um pouquinho maior, uma sensibilidade muito mais aguçada, só que também são aquelas crianças que normalmente não aceitam regras autoritárias, são aquelas crianças que não vão se contentar com tem que fazer isso simplesmente porque tem que fazer e pronto. Tem que ter um fundamento, tem que ter um bem fundamento, explicadinho. Tem que ter uma explicação, porque eles têm uma bagagem, por mais que não saibam exatamente de onde vem essa bagagem em um primeiro momento, eles têm uma bagagem de conhecimento com eles. E eles estão aqui justamente procurando o bem do nosso planeta, nesse momento de transição planetária. E aí são aquelas crianças que para os pais muitas vezes são crianças extremamente desafiadoras, porque não tem o porquê sim ou porquê não. Eles querem uma explicação maior. E a sensibilidade deles é muito mais aflorada, mas também, por outro lado, são extremamente inteligentes, espertos e conseguem pegar as coisas de uma forma que às vezes a gente nem acredita. Às vezes aquele teu filho em casa que sai com uma sacada que você fala assim, meu Deus, da onde que essa criança aprendeu isso?
Pode ser algo que já venha na bagagem dele. Como a gente falou lá atrás, né? Não são uma folha em branco totalmente. Alguma coisa sempre vem escrita na memória, guardadinha lá da criança, do que veio de uma outra reencarnação. Então, essas crianças estão aqui para poder nos ajudar a fazer essa transição planetária e realmente a trazer coisas melhores para o nosso planeta, porque está realmente bastante difícil, bastante desafiador. Tá, e olha, nesse contexto mesmo, hoje em dia já existem muitas crianças que já começam a despertar mediunidade ainda novinhas. Sim. Por quê? São esses espíritos que já vêm com uma missão, estão muito mais aflorados, né? Então tem uma sensibilidade muito maior, e é claro que eles vêm para nos impulsionar. Então o desafio dos até pais... nos ensinar, né? O desafio dos pais é o seguinte, porque às vezes essas crianças, ela vem trazer ensinamentos que os pais não estão vendo ali no momento. E às vezes não estão nem abertos a receber esse ensinamento e fala que aquilo ali é besteira. Porque às vezes se o pai não tem um conhecimento desse lado espiritual, ele não vai entender essas manifestações da criança. Ele pode achar, meu filho está com um problema, tem alguma coisa, e não é. São manifestações espirituais, ou seja, é a sensibilidade e a mediunidade despontando agora ainda mais cedo. Exatamente. Né? Então, nós temos que ficar muito atento a isso, né? Porque essas crianças elas vêm com uma bagagem, eu diria, surpreendente para essa nova era que está chegando aí, batendo na nossa porta, e eu acho que eles vão acabar ensinando os pais. Eu acho que é esse o objetivo. Esse vai ser o objetivo. Eduardo, eu queria também a gente aproveitar para ir fechando aqui e começar a pensar que é importante a gente, enquanto adulto, ter essa mensagem para a gente abrir os nossos olhos com as crianças que estão sob a nossa responsabilidade, sob a nossa missão, mas também é importante a gente não pensar em rotular se a nossa criança é uma criança índigo, por exemplo, né? Não pensar nesse termo, a gente precisa pensar, sim, em escutar, em compreender, estar presente e acompanhar no que é necessário. Como o Eduardo bem colocou, às vezes é necessário realmente um atendimento, né, com uma equipe multidisciplinar para acompanhar a criança na área médica, mas muitas das vezes o atendimento espiritual é imprescindível. E no lar a gente realmente tem um atendimento muito legal para toda essa questão da criança, do adolescente, do jovem, da família como um todo. Né? Bom, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu sei que vocês gostaram da entrevista de hoje. Josiane, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Esclareceu a gente, né, os pais novos que estão entrando aí, os que estão exercendo, né, e vou fazer um convite. Venha ter um encontro conosco aqui no Lar do Inácio, na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha. Nossas reuniões públicas são todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas. Você é o nosso convidado especial. Até a próxima.